nós vamos colocar aqui, hoje vai ser uma aula teórico-prática, digamos assim. Na semana passada vocês tiveram aula de biossegurança, tudo. Hoje a gente vai passar uma atividade que a gente vai fazer uma atividade oral. Nós vamos discutir aqui um caso que nós vamos apresentar, tá? Então, o caso, a gente vai discutir, eu, vocês e a professora Elisaura, da seguinte forma: apresenta o caso, vocês vão tentando solucionar. Isso a gente vai querer desde que comece a biossegurança até vocês dizerem quando pode restaurar e quando finaliza esse caso, certo? Todo mundo entendeu? Pessoal? Sim, Pro. Pronto. Sim, Pro. Ok, então vamos lá. Deixa eu... Bom, paciente MASC, 32 anos, deixa eu tirar só essa, porque a imagem está aqui, compareceu à clínica odontológica da Unime, apresentando um quadro de alto risco à cárie. Ao exame clínico, foram constatadas várias lesões cavitadas de forma generalizada, presença de cálculo supra- e subgengival, e algumas bolsas periodontais. Na unidade 46, foi notado, ao exame clínico, uma fístula ativa. Diante do quadro apresentado, como poderíamos desenvolver um plano de tratamento? Então, o paciente chegou na clínica com essas características aí, tá? Então, como é que a gente pode resolver isso? A gente quer, desde que vocês comecem a biossegurança. Como é que vocês viriam esse paciente? Quais os EPIs que nós vamos utilizar? Como é que seria? Pessoal, a gente vai discutir, certo? Jaleco, óculos de proteção, luvas. Tá. Quais o jaleco? Como é o jaleco? Gola padre, todo fechado, com a manga que vai até o pulso. Alguém mais acrescenta? Você falou jaleco. Jaleco cirúrgico por cima. Por cima, isso. O que mais? Luva, máscara, touca. Que máscara? Face shield. N95. Tá, olha. N95, o que mais? Depois a gente vai acrescentando aí algumas coisas. O que mais? Ninguém lavou a mão, né? Ninguém lavou a mão. Não, só para lembrar. A gente lavou, sabe? Não. Já é na prática. Ninguém falou. É o protocolo de passo a passo. Como é a sequência que a gente vai usar, gente, as coisas? Isso. Isso aí a gente precisa ter gravado na mente ou precisa ter um papel com a sequência toda. Vocês precisam entender o seguinte: a vigilância está atenta e está passando realmente. Vocês pensem, você vai atender uma emergência, uma urgência, a vigilância está batendo, certo? Então, aí, esse paciente, ele está com contaminação e o aerossol aí que vai ser, você vai usar, obviamente, turbina para ele, tá? Então, você vai fazer aerossol aí. Então, o que a gente vai ter? O ideal é que você utilize um pijama cirúrgico, que seja, ou uma roupa que você use e não venha com ela da rua, nem saia com ela para a rua, tá? Então, o ideal é esse. Eu sei que isso acontece lá na faculdade, mas vamos levar isso também para os consultórios particulares.
Então, o ideal é que você chegue com uma roupa, troque, tá? E aí você coloca o seu jaleco, você coloca um jaleco cirúrgico, você pode, se você tiver com o seu pijama cirúrgico, você pode usar o jaleco cirúrgico descartável, né? Então, você pode usar aquele jaleco, você veste o jaleco, tá? Você tem que lavar a mão antes de colocar o jaleco, coloca o jaleco, tá? Coloca a luva. Antes do jaleco, você já tem que estar de touca, de máscara, certo? E aí falaram aí na N95. No caso de usar a N95 é aquela que tem um respirador. Então, no caso de usar a N95, a gente tem que usar a máscara cirúrgica por cima, tá? Óculos de grau e óculos de proteção. Sobre isso, o Face Shield. Alguma dúvida até aí? Alguém discorda ou concorda ou acrescenta alguma coisa que eu possa ter esquecido? Alô? Alguém em casa? Estou aqui. Concordamos, Pro. Eu concordo. Vocês entendem que se você usar a PFF2, você pode pode não utilizar a máscara cirúrgica, porque a PFF2 ela não tem o respirador, certo? Pro, Oi. eu vi também a possibilidade de estar usando também 2 pares de luva. Sim, pode também. Então é mais adequado, né? Usar 2 pares de luva por precaução mesmo, né? Olha, eu não vejo tanta. Peraí, tem alguma. Isso aí eu estou colocando uma posição minha pessoal, certo? Eu não li nada quanto à necessidade imponente, vamos dizer assim, de usar 2 pares de luvas. Já vi gente falando em usar 2 pares de luva, mas assim, com base científica, eu não vi. Eu não me recordo aquele videozinho de professor Jorge, dele ter falado em 2 pares de luva. Professora Lisaura, Não fala, não. fale aí, Não assuma alguma fala, coisa. não. O cuidado de usar 2 pares de luva é no processo de descontaminação. Porque, pelo que eu li, algumas pessoas se acham seguros de estar Sim. usando 2 pares de luva, e aí Aham. pode ter um risco de contaminação maior. Então, Sim. é de suma importância termos um pouquinho de cautela referente a isso. Entendeu? O que é interessante também é a gente discutir aqui, gente, a forma. Isso aí, professor Jorge deve ter falado com vocês sobre como desparamentar, não é isso? Pessoal? Isso, Pro. Ele falou direitinho isso aí. Vocês sabem do cuidado que a gente precisa ter com isso também, tá? Então, vamos lá. Então, como é que a gente faria agora? Já estamos paramentados, devidamente protegidos, tá? O paciente também já está lá com a touca, tá? Com o babador descartável. Lembrando que a gente não deve usar mais aquele babador plástico, tá? Então, o que é que a gente precisa agora fazer? O paciente está aí, o quadro está aí. Vou até colocar a radiografia aí. Já dei um spoiler, né? Que era para vocês dizerem que tinha que tirar a radiografia. Mas e aí? Vamos lá. Tiramos a radiografia. E aí fizemos aí uma sondagem com a gutapercha, tá? E aí, o que a gente faz? Bom, tem que começar por onde ele tem dor, né? E Sim. pela parte da fístula. Quem está falando, gente? Treinar. É Carla. Quem? Carla? Carla. Carlinha? Isso. Eu creio, vamos ver se você concorda ou se discorda, que o fato dele
está com essa fístula, ele não está com dor, porque está descongestionando, vamos dizer assim, essa parte. Então, aí já tem uma necrose pulpar, então dor ele não apresenta aí. Você concorda? Porque está Concordo. drenando. Então, assim, concordo também com você que a gente precisa encaminhar ele para a endo, porque ele aí tem uma contaminação, certo? Ele está drenando um material necrótico e isso não é bom, tá? Mas o que você faria? Você mandaria ele para a endo e depois ele voltaria para você? Você ficaria com ele ao mesmo tempo, entendeu? O que você faria aí? Como é que... Eu Pro. ficaria com ele ao mesmo tempo, indo Concordo. e fazer a Adequação. adequação do meio. Certo. Quem falou pró? Foi Então Cátia, tá. Pro. Eu iria falar a mesma coisa. Eu faria a adequação do meu bucal, para Aham. depois aí começar fazendo a endo, para que essa fístula vá regredindo, né? Isso. Como seria aí essa adequação, gente? Fazendo a raspagem supra e subgengival. Sim. Quem mais tem Então a a gente. acrescentar? A endo também é uma adequação do meio, né? Sim, mas e alguém mais tem a acrescentar alguma coisa aí? Para fazer o periograma, Sim. fazer a raspagem, como o Cátia falou, sub e supragengival. E com relação... E acompanhando a bolsa, né? À medida que, na verdade, a depender do valor, do resultado do periograma, o diagnóstico, poderia encaminhar para um periodontista ou não. Deixa eu ver se no caso tem falando da bolsa, não tem, né? Mas, na verdade, também ele tem alto índice de cárie. Então, a gente precisa Exatamente. também cuidar da cárie, porque ali tem tem muitos Nicho, né? Muito micróbios, né? Então, muito... Nichos. Isso é fundamental. Então, Isso. é porque eu não dei aula de adequação para vocês, mas o seguinte, a gente, quando fala em adequar o meio, é justamente isso, é a gente propiciar que este meio fique o mais livre de nichos bacterianos. O que seria? Cavidades abertas, certo? Cálculos, tá? Então, essa fístula também. Então, a gente poderia fazer a urgência dessa fístula, né? Abrir isso aí, limpar tudo, colocar um medicamento para que essa fístula vá fechando, tá? E, ao mesmo tempo, você fez a emergência aí, você botou um antibiótico aí nesse dente, você já está colocando, limpando, tirando os fatores de retenção de biofilme. Então, essas cavidades que estão aí, essas cavidades são cavidades, olhando assim, elas estão inativas, tá? Estão com atividade paralisada. Então, a gente pode limpar isso e colocar alguma coisa para deixar essa superfície mais lisa. Uma superfície mais lisa. Qual é o material de eleição aí, gente? Para essas cavidades? Pessoal? Eu colocaria a resina. E quem mais tem a acrescentar? Professora Lisara, você pode entrar no momento que quiser, querida, viu? Estou aqui acompanhando, vendo quem está entrando. Eu vi isso, que está toda hora eu pingando aí. Vamos. Sim, É. Jéssica falou em colocar resina. Alguém mais concorda? Alguém mais acrescentaria alguma coisa? Aí vai depender da profundidade da cavidade, né? Por quê? Porque a depender, a gente vai ter que fazer um capeamento, direto, indireto. Com quem está falando? Só para eu poder dar É um... Carla. Carlinha, Carlinha, é porque como eu estou com a tela aqui no computador, eu não vejo quem está falando. O seguinte, Jéssica e Carla,
o material de eleição aí, porque a gente está no período de adequar o meio, nós não estamos no período de restaurar. Então, o material de eleição agora, ao meu ver, eu indicaria cimento de ionômero de vidro. Por E a que o gente cimento de falou que esse paciente ele tem um índice de cárie elevado, né? Exatamente. Então, Mas a como é depender da profundidade, a gente colocaria também o hidróxido de cálcio? Sim, isso, olha, no momento, é Carla, né? No momento, no momento que a gente está adequando o meio, Carla, a gente está querendo dizer o seguinte: eu preciso controlar esta doença. Bom, eu não vou restaurar. O que que eu vou fazer? Essas cavidades que estão abertas, eu vou apenas fazer uma profilaxia, eu vou tirar o material que está aí amolecido com uma cureta suavemente, eu não preciso me aprofundar nada, ok? Então, eu só vou limpar superficialmente, bem superficialmente. Eu não posso correr risco de expor polpa, nada. Então, eu não vou aprofundar, não vou fazer força, nada. Limpar mesmo. Saúde, saúde. Aí eu vou limpar superficialmente e vou colocar ionômero de vidro. Inclusive, eu posso usar o convencional, certo? Somente para fechar, para tirar fator de retenção de biofilme. Bom, por que que eu elegi o ionômero de vidro? Porque ele tem, além da biocompatibilidade dele, ele vai liberar flúor, e ele vai agir tanto como um bactericida como um bacteriostático. O que quer dizer isso? Que as bactérias que não morrerem, elas vão ficar estabilizadas, paralisadas. Então, não vai haver progressão dessa cárie. Essa doença vai ter um certo controle, ok? Então, eu faço isso, deixo o mais liso possível, protejo esse cimento de ionômero de vidro, tá? Porque esse cimento de ionômero de vidro, a presa dele se dá em até 24 horas. Então, eu preciso proteger para que ele não tenha perda de água, certo? Então, eu protejo e aí eu vou começar a fazer a raspagem. Aí eu vou tirar tudo que eu possa de fazer a raspagem supra e subgengival. Vou cuidar dessas bolsas, ao tempo que eu já estou também cuidando dele lá, fazendo a endodontia, certo? A dentista fica aí num controle dessa doença. Como é que eu vou fazer o controle dessa doença? É só botar o cimento de ionômero de vidro e pronto? Não. O que que eu vou fazer? Eu vou ensinar ele, eu vou orientar como ele vai escovar, quantas vezes ele vai escovar, o que que ele vai usar, certo? Eu vou prescrever ou não bochecho com flúor, dependendo de como esteja esse controle, tá bom? Eu vou orientar a a alimentação dele, a dieta. Olhe bem, eu vou orientar, eu não vou falar, não vou passar nenhuma dieta, porque eu não sou nutricionista. Eu apenas vou dizer a ele, olhe, faça o seguinte, tome seu café da manhã e escove seus dentes, como eu estou lhe ensinando, passando o fio dental. Então, quando só coma alguma coisa, no seu lanche. Então, seu lanche é 10 horas, falar como você pode comer chocolate, você pode tomar o seu café, pode comer o seu biscoito, não tem problema. Mas você escove o dente depois. Depois só vá comer 2 horas, certo? Então, é essa orientação que eu tenho que dar para que ele não fique o dia inteiro com carboidrato sobre a superfície dos dentes. Entendeu? Então, para ficar bem claro, nós não somos nutricionistas, nós vamos apenas, como promotores de saúde que nós somos, orientar como essa dieta deve ficar, para ele não ficar, café, depois ele come um biscoitinho, chupa um chiclete. Então, se você, hoje nós temos chicletes que não têm açúcar, nós temos bala que não tem açúcar, certo? Se ele gosta de um cafezinho, mas se eu tomo café de 20 em 20 minutos, eu vou ficar escovando os dentes, tá bom. Não precisa ficar nessa neurose, mas você pode tomar seu café
e bochechar com água, você pode beber uma água, certo? Então, essas orientações nós precisamos dar ao nosso paciente, certo? Alguma dúvida? Entenderam por que eu não vou usar resina? Entendi, Pro. Agora, a resina, se eu fosse falar assim, professora, eu tenho uma resina bem baratinha lá, eu vou botar uma resinazinha. O problema é o seguinte, a resina composta, ela é um material de base orgânica, certo? Lembra lá da resina composta? Ela é composta por vários, sendo bem redundante, componentes, tá? Então, eu tenho a base matriz, que é um BGMA, e que ele é orgânico. E temos as partículas inorgânicas. O que acontece com a base orgânica? Ela é atacada, vamos dizer assim, pelos ácidos. E como o paciente tem alto índice de cárie, ele tem bactéria nessa boca, então essas bactérias, elas, como produto do seu metabolismo, ela soltam um ácido. Então, esse ácido, além de atacar o esmalte, ele também ataca a resina, certo? Então, o ideal é nós colocarmos um material que possa contrapor isso. Então, o flúor desse ionúmero vai ajudar muito a gente, certo? O que mais, gente? Vamos lá acrescentando. Pessoal, Cadê, gente, vocês? vocês entenderam o raciocínio? Sim, Pro. Sim. Bom, e aí, por essa radiografia aqui, ó, teve uma lesão imensa, né? Eu diria que isso aqui pode ser considerado até uma cárie oculta, porque me parece que ela não tem uma cavidade tão extensa ou nem cavidade aparente tem. Então, fizemos a endodontia aqui, tudo lindo, a endodontia ficou bonita. E aí? O que a gente faz com esse dente para restaurar? O paciente já está controlado com cárie, certo? E aí? Pro, a gente vai fazendo odontia aí. Sim. Depois do tratamento, a gente tem que fazer um acompanhamento para ver se regrediu a sua lesão. Sim. Mas qual era a sua dúvida da cárie existente no da dente? restauração. O que a gente restaurava como isso aí? Não, na verdade, quando a gente fosse fazer ainda, a gente teria que tirar a cárie, né? Para poder Certo. fazer. Isso. E aí, como é que é essa cavidade? Você, olhando aí, isso aí, você está vendo essa... É Lori? É Cate. Cate, ó, aqui você está vendo a lesão, tá? Isso Sim. tudo aqui que está radiolúcido não existe mais para a gente como tecido dental, ok? Exatamente. Então teve uma destruição muito grande. Muito grande. Você restauraria como esse dente? Na verdade, quando a gente fosse fazer ainda, ia ter uma destruição muito grande. Teria que Isso. botar uma coroa, não restaurar. Tá. Mas a coroa é uma restauração, Cate. Tá? Sim. A gente fala restaurar tudo. Se você fizer... Verdade. Tudo. Então, vamos lá. Aqui, a princípio, você diria o quê? Eu não estou dizendo porque, obviamente, que você não tem uma bola de cristal para dizer. Mas, diante dessa destruição, você falou uma coroa. Eu concordo com você. Tá? E seria como para fazer essa coroa? Você colocaria mais alguma coisa? Ou alguém mais queira entrar? Deixa eu pensar. Carmen, Oi, diga, meu bem. isso não é uma lesão endopério, não? É uma lesão endopério. A gente está considerando... É Carla, né? Eu de novo. Isso.
Carlinha, a gente é uma lesão muito bem colocada, é uma lesão endopério, sim. Eu estou já considerando que o paciente já está tratado, certo? Então, eu falei para vocês que já está controlada a doença cárie, a gente está na fase restauradora. Então, A gente colocaria um pino. Isso. Um pino de fibra de vidro, lembrei agora. Que volta sempre. O pino Quem falou? colocaria a coroa. Cate. Ô, Cátia, por que você optaria pelo pino? Eu colocaria o pino no dente, no canal palatino. Não. Olha, que é um molar inferior. Não tem canal palatino, fofa. Ah, é verdade. Sim, a gente colocaria o pino. No distal. Mas para dar isso, no distal. Por que você optou pelo pino? Qual é a função aí do pino? Para dar, eu acho que para dar mais estabilidade ao dente, né? Porque como ele está bastante destruído. Estabilidade? O que é estabilidade? Me fala aí. Para a coroa, para não ter riscos de fratura, tipo, para não fraturar, deixar o dente mais forte, no caso. Não. Não, eu acho que é para reter. Eu acho que é para reter a restauração. Exatamente. O pino, a função é essa, é reter a restauração. Não falem nunca que ele vai fortalecer o dente, porque isso não é verdade. Porque quando a gente vai colocar, se a gente for pensar assim, quando a gente vai instalar um pino, a gente precisa fazer uma remodelação do conduto. E com isso a gente tira um pouquinho de tecido do conduto. Então, se a gente for pensar por esse lado, a gente, na verdade, estaria até enfraquecendo, certo? A gente tira minimamente, mas tira. Então, a função do pino é única e exclusivamente reter a restauração coronária, ok? Entendeu, Cate? Cate? Sim, Pro. Então, assim, Sim, Pro. isso aí você guarde para a sua vida, não falar mais de fortalecer. Ele retém, essa é a função do pino, tá? Então, a gente vai colocar o pino. A cafeteira daquela baratinha. Porque é ali. Oi. Não compre da baratinha, não, minha filha. Pois é. Ao vivo é isso. Nada, Viu, repare? Então, é o seguinte, a gente coloca o pino. Então, o pino é no canal distal, porque é o canal mais amplo, certo? Uma dica que eu vou colocar para vocês é o seguinte: vocês podem ter um caso assim. Hoje em dia, por exemplo, você não tem nenhum remanescente de um molar, por exemplo. Hoje já existem as endocraus, tá? Que se você chegar hoje na literatura, você vai encontrar vários artigos falando da endocral. A endocral não usa o pino. Ela trabalha na câmara pulpar, certo? E você faz a coroa dentro dessa câmara pulpar, tá? Outra sugestão que eu poderia dar é o seguinte: você colocando um pino no canal distal, ele todo arrumado, porque a gente precisa ver que o canal distal é um canal que ele é elíptico, então a gente precisa, tá? Muitas vezes ele é achatado, então a gente precisa fazer com que esse pino encaixe direitinho, não fique muito folgado. Mas se você tiver insegurança, você pode colocar um no canal distal e um outro em um dos canais mesial, um tipo meio, no canal mesial ou nos dois canais mesiais, e de forma que ele vai formar uma forquilha. Imagine que ele vem os dois do canal mesial indo em direção ao distal e o distal vem em direção ao mesial. Então, você vai cruzar. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Você vai cruzar, vai ficar dois mesiais e um distal no meio. Você consegue entender isso que eu estou falando? Sim. Pronto. Com isso, você cimenta dessa forma. Na hora que você faz
o núcleo de preenchimento, você faz um entrelaçamento de resina nesses pinos, tá? Então, isso você só faz tendo pouco remanescente e você quer dar uma retenção maior desse núcleo de preenchimento. Entenderam? Entenderam, gente? Sim, pronto. Sim. Agora pensem isso, se isso é em um consultório particular e você faz esse plano de tratamento, você vai ter que agregar valor a esse tipo de pino, porque você, no lugar de colocar apenas um pino, você colocou 3. Então, esse núcleo de preenchimento vai ser um pouco mais oneroso do que um com um pino só, certo? Bom, você preparou isso aí, colocou o pino, fez um núcleo de preenchimento, fez o seu preparo protético aí para a coroa, certo? Então, vamos falar aí. Nesse preparo protético, a gente precisa ter um espaço para oclusal de quanto? Oclusal. Hein, gente? Pessoal, pode falar qualquer, eu estou aqui para poder dar informação, não estou aqui para puxar a orelha de ninguém, não, gente. A gente está discutindo. Fala aí. Pessoal? Tem 39 pessoas na sala, gente. Cadê vocês? Carlinha, fala que você Pronto. O que vocês acham? Ou então diz, professora, não sei. Eu estou aqui só para gente. Eu não lembro, Carmen, de verdade. Então, pronto, é só dizer isso, não tem problema. Eu não estou aqui para criticar vocês, não, pessoal. Ó, quando a gente faz um preparo de coroa, dente posterior, a gente precisa ver, por exemplo, o primeiro molar é um dente que ele é muito utilizado na mastigação. A gente sabe que o bolo alimentar, ele é triturado nessa área entre o molar e o pré-molar, certo? Então, é uma área em que tem uma força mastigatória muito intensa. Bom, quais são as estruturas que eu utilizo mais nessa mastigação? São as cúspides, certo? Cúspide e também fundo de sulco, onde você tem a maceração desse bolo. Então, o que eu preciso ter? Uma resistência na minha prótese. Então, a coroa, ela tem que ter resistência. Então, na forma de resistência dela, eu preciso ter uma distância ou uma espessura de 2 milímetros, tá? Então, na hora que eu estou fazendo o meu preparo, eu preciso medir com o espessímetro o meu provisório para ver se realmente eu tenho. O que eu posso fazer também? Eu posso pegar uma bolinha de resina acrílica, faço aquela bolinha, coloco no meio ali, vaselina, o meu preparo, coloco ali no meio e peço para o meu paciente ocluir. Ele ocluiu, tomou presa, eu tiro e meço com espessímetro, então eu vou ter ali. Então, se eu tiver menos de 2 milímetros, eu não estou tendo tanta segurança para com a minha resistência, a resistência da peça, certo? Então, o ideal é que eu tenha 2 milímetros. Na face vestibular ou na face lingual, eu posso ter uma espessura menor. Eu posso ter 1,5, posso ter até 1, certo? Na cervical eu posso ter 1, aí vou me aproximando da cúspide 1,5 até formar 2 na altura da cúspide. Certo, gente? Tudo ok, pessoal? Tudo ok, Sim, pronto. pronto. Sim. Alguma dúvida disso? Não. Pronto. Outra coisa que eu preciso prestar muita atenção é quanto à oclusão, o ajuste oclusal. Se o meu paciente ele está falando está alto,
A gente precisa prestar atenção. O que precisa entender é o seguinte: muitas vezes o paciente chega com a cavidade muito grande, onde ele não faz contato nenhum. Aí, a partir do momento que eu coloco uma restauração, ele faz o contato, ele sente aquele contato. Sentir o contato é diferente de estar alto, porque quando está alto, na hora que você toca, ele toca e não toca mais em nenhum. Então, esses são os testes que você tem que fazer. Um contato forte, ele faz uma marca com carbono, onde em volta dessa marca tem carbono e no centro não tem. Então, esse dente está com um contato prematuro, certo? Eu preciso que o meu dente toque no outro e marque com carbono, mas é um toque. Só um pontinho do carbono. Então, essas coisas a gente precisa ter muito cuidado e muita atenção. Como é que eu posso fazer? Eu posso pegar uma fita de poliéster, deixar, por exemplo, você fez no 46, você vai lá no 45 e bota a fita de poliéster entre o 44 e o 45. Pede para ele morder. Na hora que ele morder, se você puxar a fita sair, é porque está realmente um toque só no que você restaurou, certo? Então, são detalhes, é coisa assim que a gente fica falando assim, pô, a professora vai ficar... Isso a gente aprendeu a vida toda, mas são coisas que a gente precisa saber, tá? Outra coisa, contato tem que ser estabelecido. Então, na hora que você colocou a prótese, se ela está ali folgada, saindo, é porque ela não está com a retenção friccional. Toda prótese, ela precisa ter retenção friccional. Você colocou, ela ficou, tá? Depois que você fez isso, você tem que passar o fio dental. Se o fio dental passar direto, manda de volta para o laboratório, porque está sem contato, ok? Bom, já estabeleci o contato do meu posterior, já ajustei. Agora, vamos ver aí na frente, o que é que eu preciso fazer aí nesses dentes anteriores? Já removi todo, já fiz toda a raspagem. Gente, só... Ô, Eli, você está vendo o horário aí para a gente não ultrapassar nem... Até que horas essa aula? Jéssica, que horas até essa aula? Não sei nem que horas começou. Pro, eu não sei, porque o Você é horário dos 5, nosso né? Você é era da 8 quanto? horas. Sei. Então, eu estou Acho que dentro é do horário. 10h30, Carmen. Então a gente tem Isso. suficiente. Vamos lá. 10h30. Isso. Então, a gente já, periodontalmente, nós estamos já curados, tá? É um paciente que já está controlando o biofilme dele, tá tudo lindo. Então, ele está com o ionômero. Então, já que ele está controlado em relação ao biofilme, então ele já tem uma escovação. Alguém falou alguma coisa? Não estou ouvindo. Alguém falou alguma coisa, gente? Não, Pro. Certo. Não. Então, vamos lá. Então, o paciente já está controlado periodontalmente e também na área da dentística. Ele já não... ele já consegue remover o biofilme, o biofilme não está mais sendo um fator de preocupação, tá? Aí eu pergunto, o que a gente faz? Ele está com esse ionômero de vidro. A gente faz o que para restaurar? Vamos lá, pessoal, vamos lá. O que eu quero saber? Vai manter o ionômero? Vai tirar o ionômero totalmente? Vai tirar o ionômero parcialmente? O que faz? Tirar parcialmente. Quem mais concorda com Jéssica? Ou quem discorda? Primeiro, a gente não teria que ver se teve dentina reacional, Por quê, Carla? Eu porque não a estou dizendo que senhora... está errada, não, viu? Eu estou perguntando por quê.
Não, porque a senhora disse que colocaria o CIV para ver se ia conseguir controlar a infecção. Hum. Eu faria isso, né? Você faria o quê, Carlinha? Diga. Tiraria uma radiografia para ver como tá. Certo. Ó, eu faria o seguinte, olha bem, no início eu disse o quê? Que eu removi apenas aquele tecido amolecido, aquele biofilme superficial e coloquei a resina, certo? Se eu fiz isso, eu estou dizendo a vocês o quê? Que eu deixei tecido cariado, certo? Mesmo Entendi. Eu tinha isso, entendido já que seria já isso. Entendi. Isso, Jéssica, é o seguinte: na adequação do meio, quando o paciente chega para você com alto índice de cárie, você precisa fazer aquela. Como é que diz? Porque não veio. Você tem que estar na guerra. O que você precisa fazer? Proteger primeiro, certo? Os seus combatentes. Então, o que você vai fazer? Você vai trazer todo mundo, fala assim, toma aqui, ó, arma para você, escudo de proteção e vamos embora para a linha de frente. Foi isso que nós fizemos, operação de guerra, tá? Então, eu só tirei assim rapidamente o que estava amolecido, fiz uma profilaxia. E aí coloquei para ter função bactericida e bacteriostática. Entendeu? Então, agora que eu já estou com saúde periodontal, ou seja, com a saúde periodontal, eu consegui diminuir a flora bacteriana para ajudar na periodontia. Agora, a periodontia já está curada, já diminuiu bastante a flora bacteriana, aí a dentística entra, certo? Eu não posso fazer a dentística, eu não posso fazer a estética sem ter saúde periodontal. Nunca. Sempre prioridade saúde periodontal, depois estética, certo? Coloquem isso na mesa de cabeceira de vocês. A estética vem após a saúde. Sempre. Primeiro lugar, saúde, depois estética, certo? Bom, então vamos lá. Aí você já está com saúde periodontal, você já tirou a bolsa, você já está ali tudo direitinho, vamos restaurar essas cavidades. Então, eu vou remover o CIV, eu não preciso remover todos de uma vez, eu vou removendo a partir do momento que eu vou restaurando. Então, se eu for fazer um dente só, eu vou tirar de um dente só. Se eu restaurar 3, eu tiro de 3. Então, eu removo aquele CIV, eu removo aquele tecido cariado, certo? E aí eu vou fazer o protocolo para cada cavidade. Se é uma cavidade profunda, eu tenho que ter um protocolo. Cavidade rasa, eu tenho outro protocolo. Então, vamos lá. Cavidade profunda. Gente, outra coisa que passou completamente despercebido. Eu tenho que o meu paciente, todos os dias que ele iniciar o tratamento comigo, certo? Esse paciente, depois que eu fiz toda aquela questão da biossegurança, da paramentação, antes de qualquer tratamento, eu vou pedir para ele fazer um bochecho inicial com peróxido de hidrogênio a 1% ou com a clorexidina, certo? Então, ele faz durante 1 minuto e meio, esse bochecho. E quando ele acaba, ele faz esse bochecho novamente, tá certo? Bom, que eu tinha esquecido de falar isso. Bom, se eu tenho uma cavidade profunda, o que eu preciso fazer? Eu tenho uma cavidade profunda, gente, a dentina profunda é desafiadora 1000 vezes mais do que a dentina superficial, certo? Então, se a adesão da dentina superficial já é um desafio, multiplique por 1000 a dentina profunda. Por quê? Porque a adesão ela se dá na dentina intertubular. Lembram disso?
eu tenho que ter fibras colágenas para que o meu adesivo ele penetre naquelas fibras colágenas e formem aqueles tags resinosos para fazer uma retenção micromecânica. Lembram disso? Quando eu chego na minha dentina profunda, eu tenho um quadro muito complicado. Por quê? Porque eu tenho os meus túbulos dentinários, eles têm uma luz grande, muito maior do que os túbulos, a luz dos túbulos da dentina superficial. Então, ele está bem próximo, o corpo do odontoblasto está bem próximo da cabeça do odontoblasto. Então, aqueles túbulos são bem, a embocadura é enorme. Como elas são enormes, eles são mais próximos um dos outros. Ou seja, eu tenho menos quantidade de dentina intertubular, certo? Então, eu vou ter menor área para adesão. Associado a isso, esse meu paciente que tem essas cáries aqui, ó, vai ter o quê? Vocês lembram daquela questão dentina primária, dentina secundária, dentina terciária? A dentina terciária, alguém quer falar? A dentina terciária que está debaixo desse tecido cariado é uma dentina esclerosada, ou seja, é aquela dentina que ela tem os túbulos tortuosos e que a adesão é muito complicada, tá? Então, nesse caso aí, a gente já tem uma proximidade muito grande da polpa, nós temos pouca dentina intertubular e temos uma característica esclerótica dessa dentina. Bom, para esta dentina, eu vou precisar, primeiro, pela proximidade da polpa, proteger esta polpa. Então, eu vou colocar um material que deixe uma alcalinidade aí para que não vá levar a agressão à polpa. Então, eu coloco um cimento de hidróxido de cálcio. Eu uso o cimento aí porque eu não tive exposição alguma, ok? Bom, coloquei o cimento. Eu sei que o meu cimento de hidróxido de cálcio ele é hidrossolúvel. Então, eu não posso deixar ele aí sem uma proteção. Afinal de contas, eu vou fazer um condicionamento ácido aí, tá? Você fala assim, mas eu posso não utilizar o ácido e utilizar um adesivo universal. Não posso? Posso. Mas eu vou estar colocando um adesivo que é um líquido. Então, ele vai também comprometer isso aí. Então, é de bom senso que eu utilize uma proteção. E aí eu vou usar o quê? Alguém me dá uma sugestão para proteger esse hidróxido de cálcio, cimento? Tive. Cive, quem falou? Eu, Carla. Carlinha, que Cive eu vou usar aí? Tipo 1, tipo 2 ou tipo 3? Tá Ai, meu Deus, a certíssimo. senhora me pegou. Não Peraí peguei, que eu não, lembro. é só pensar. Calma, não fica nervosa, tá certíssimo, é o Cive. Qual é? O tipo 1 é de quê? É É o Cive. tipo 3? O tipo 3, exatamente. Tá vendo que você sabe? Gente, a gente está aqui só relembrando. Eu não estou aqui para pegar no pé de ninguém. Então, eu estou aqui só dando uma orientação. O tipo 1, gente, é para restauração. O tipo 2 é para cimentação. O tipo 3 é para proteção ou para... Qual é a outra função? A gente protege a polpa ou então protege o quê? A gente sela superfícies, tá bom? Então, eu vou colocar o CIV protegendo esse meu fundo de restauração. Então, preciso proteger esse meu hidróxido de cálcio, tá? Então, eu coloco esse CIV na parede pulpar,
porque o meu cimento de hidróxido de cálcio, eu só vou colocar na área que eu tenho a polpa. Eu não preciso botar na cavidade toda. Se eu colocar na cavidade toda, eu vou perder a área de adesão, e eu não posso perder, tá? Eu coloco só ali onde eu sei que tem a câmara pulpar. Pronto. Aí eu coloco o sieve de proteção sobre esse cimento de hidróxido de cálcio, estendendo um pouquinho para a dentina, porque eu vou ter ali uma adesão química, certo? Pronto. Depois que eu faço isso, eu vou fazer o quê? Eu vou condicionar parte da minha dentina circundante com o ácido poliacrílico, porque eu vou colocar uma base de cimento de ionômero de vidro tipo 1, certo? Eu sou obrigada sempre a colocar? Não, você não é obrigada. Se você fez o hidróxido de cálcio e colocou o ionômero de vidro de forramento, e é, por exemplo, um paciente idoso que está tranquilo, você pode ir com a resina. Se você for com a resina, você vai colocar o ácido fosfórico. Se for um adesivo universal, eu preciso colocar o ácido fosfórico? Não. Mas na dentina você não vai colocar, porque esse adesivo, ele vai atuar na Smear layer e vai envolver a Smear layer na adesão. Mas eu preciso fazer condicionamento ácido no esmalte. Então, lembrando aqui, se eu tiver um adesivo de 2 passos, eu vou fazer, ou de 3 passos, condicionamento em esmalte e dentina, tá? Se for o adesivo universal, eu vou fazer o condicionamento ácido apenas em esmalte, certo? Dúvida aí? Ô, Carmen, antes de tudo, esse Sim. 22 e esse 23, a gente não teria que ver a possibilidade do aumento de coroa? Olha, aqui eu não, como ele está aqui, eu não diria que eu não posso optar sobre isso. O que eu preciso ver é ele, depois de curado periodontalmente, como essa gengiva ficou. Eu creio que ele aí vai ter uma retração boa. É o que eu penso, viu? Que Sim. na hora que você raspar isso aí todo, você está falando é do 12, não? Do 12 e 22? É o 23 e o 22. Ah, o 22 e o 23, é O isso? 22 e o 23, e que Eu parece ter acho, muito subgengival. eu acho, pela característica da cárie, ser uma cárie, que é uma cárie inativa, vamos dizer assim, que na hora que você raspou isso aí, eu creio que ela vai retrair essa gengiva e vai ter vai expor, A entendeu? imagem, né? Eu acho, mas é uma boa observação. Agora, eu não posso te dar essa resposta diante desta imagem, porque eu não tenho essa imagem depois, tá certo? Como ficou. Eu acho que ela retrai, mas foi uma boa observação, tá? Bom, então, adesão a gente falou. Após a adesão, a gente faz a restauração. Outra coisa que eu não falei aqui, não chamei atenção e vou voltar, é quanto ao isolamento absoluto, certo? Pessoal, a odontologia pós-Covid, nós não vamos poder facilitar no isolamento. Então, assim, a gente precisa treinar isolamento, a gente precisa ver as várias formas de isolamento, ok? E ver. Você fala assim, mas aí eu não tem horas que eu não consigo fazer. Sim,
eu concordo com você que tem algumas determinadas situações que fica muito difícil. Mas agora, mais do que nunca, nós temos que ter o grampo de Ferrier. Vocês lembram do grampo de Ferrier? Que é o 212 modificado? Todo mundo vai ter que modificar o 212, porque nós vamos precisar atuar com isolamento absoluto, certo? Então, não fica pensando, lá vem carne, aquela chata do isolamento. Não é isso. A partir do momento, gente, que você trabalha com isolamento, nunca mais você cria um hábito de isolamento, nunca mais você trabalha sem isolamento. Eu estou lhe falando isso porque eu, na minha clínica particular, eu trabalho com isolamento porque é muito mais fácil para mim, certo? Então, a gente precisa se proteger e o isolamento vai ser uma proteção não só para o paciente, mas para nós também, certo? Está faltando 2 minutinhos aqui para 10h30, mas a gente pode discutir mais alguma coisa. Alguém ficou na dúvida de alguma coisa, de adesão, do protocolo de adesão, para a gente discutir um pouquinho mais? A gente tem tempo ainda. Oi, pessoal. Jéssica, meu amor, responda. Carlinha, Lori. Oi, Pro, achei tranquilo. Eu fiquei sem dúvida. Alguma. Tranquilo também, Pro. Certo. Ingrid está aí, Natália, esse povo todo, não. Ingrid não é do 10º, não. Ingrid é do 9º, né? Acho que é do 9º. Deixa eu falar uma coisa. Tô aqui, Maravis. Você está aí, meu amor? É porque a aula da gente, a gente não sabia que era junto, entendeu? E a gente tava perdido. Ah, meu amor, tá certo. Então tá aí. Então é o seguinte, resina, tudo que é a base de resina tem um protocolo extremamente rígido e é muito sensível. Se você perde uma perna, você não consegue mais fazer a coisa terminar bem, certo? Então, uma coisa, olha, vocês começaram a fazer adesão, houve contaminação, seja lá com o que for, vocês têm que voltar, tá? É o ideal. Mas se você fizer o seguinte, por exemplo, você está fazendo uma restauração, vamos lá, nessa classe 3 aqui, você conseguiu isolar direitinho, beleza, tal, tudo direitinho, aí fez o procedimento todo da adesão, tudo ok. Aí começou a restaurar. Botou primeiro o incremento de resina, tal, aí veio com a fita de poliéster. Passou, e aí quando você botou a fita lá que olhou, olha aquela cintura de sangue ali. E aí, o que fazer? Se for sangue, você tem condição de limpar, tirar aquele sangue ali. Você tem que limpar, porque senão você vai manchar a sua restauração, certo? Mas o que eu quero dizer? A contaminação por sangue, você tem até como limpar, certo? E continuar. Mas por saliva, você vai ter que parar e recomeçar, certo? Que você deixe a sua resina que você começou, tudo bem, mas o resto você vai ter que tirar e refazer a hibridização. Contaminação com saliva, a gente não consegue. Os componentes salivares, eles degradam, eles promovem uma degradação hidrolítica no adesivo, tá? E aí a gente perde a adesão. Ok? Alguma dúvida, amores? Certo, prof. Não. Eu não. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem alguma informação quanto a... Como é que chama? Quanto a
artigos ou qualquer coisa assim, pode me procurar, tá certo? Certo. Então, Tá bom, Pro. Eli, você quer colocar alguma coisa, querida? Me fale aí. Estão me ouvindo? Tô ouvindo sim. Acho que o caso foi bem explanado, só a observação de pós-remoção dos EPIs, Sim. que agora nós estamos Ótimo, vivenciando um cenário bem Aham. desafiador e como vocês tiveram aula semana passada de biossegurança, que possamos seguir à risca o pós-remoção do IPI para redução da contaminação, né? A importância de usar o isolamento absoluto. E é isso. Certo. Isso aí é fundamental, viu, gente? Fundamental. A gente não pode brincar. Nós estamos. Vocês lembram que a professora Cecília falou quanto a gente voltar para a clínica? Não é brincadeira. Então, a gente precisa ter muita segurança no que está fazendo, certo? Para a gente continuar com a clínica odontológica. É um novo cenário, né? Exatamente. Então, Eli, eu acho que você pode. Alguém tem dúvida, alguma coisa, quer acrescentar alguma coisa? Eu estou falando que a gente vai parar a gravação. Alguém? Tá tudo certinho, gente? Tudo certinho para avisar Então já. tá bom. Tudo certo. Então pronto, a gente, tanto eu como a professora Elisaura, estamos nos colocando à disposição para qualquer dúvida, certo? E a gente se encontra na próxima oportunidade, viu? Beijo em todos. Beijo, gente. Beijo. Beijo, Pro. Beijo. Saudade. Fiquem bem. Beijo. Boa semana, viu? Uma Obrigada. semana maravilhosa desejo para todos, tá? Para todos. Amém. Tchau. Obrigada, Pro. Beijo.